É com a luz de boas ideias que iluminamos a escuridão. É por meio do pioneirismo que mudamos a história. Transformar positivamente a sociedade requer a formação de indivíduos e a ação dos pioneiros. Por isso, há mais de 10 anos, o Instituto de Formação de Líderes São Paulo transforma líderes em protagonistas. Comprometidos com a vida, com a liberdade, com a propriedade privada e com o império da lei. Junte-se a nós e se inspire nos valores dos pioneiros de ontem e de hoje. Aprenda com quem é referência no que faz. Conecte-se com o propósito de construir um futuro melhor. Quanto mais conhecimento você adquire, mais livre e mais líder você se torna. 7º Fórum Liberdade e Democracia, dias 1, 2 e 3 de setembro, na sua casa. Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos à 7ª edição do Fórum Liberdade e Democracia. Espero que você esteja tão animado quanto eu para os próximos 3 dias. Você que me assiste agora já conhece o tema dessa edição: pioneirismo, os indivíduos que mudam o mundo. E o valor simbólico do ingresso, R$ 17,76, preço simbólico que representa um ano muito importante para a humanidade. 1776 marca 2 grandes avanços que são também exemplos de pioneirismo. O primeiro deles foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos, nação mais rica e próspera da história, que deixou para nós os valores que são o norte do seu povo: vida, liberdade, defesa à propriedade privada e ao império das leis. O segundo evento do histórico ano de 1776 foi o lançamento do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, considerado o surgimento da ciência que chamamos de economia. O legado da obra é a explicação, que é atemporal, do que leva as nações à prosperidade. Vida, liberdade, defesa à propriedade privada e ao império das leis são também os valores do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Esses valores explicam o porquê é ético ao homem buscar melhorar sua própria vida. Enquanto isso, a economia busca explicar como juntos vamos alcançar a prosperidade. No contexto desafiador de hoje, principalmente no Brasil, a gente está lembrando do erro, que é acreditar ser possível ter valores sem a prática, prática sem os valores. Deixa eu ser mais específico. É insustentável pensar o liberalismo econômico sem a essência desses valores que eu acabei de citar. Ao mesmo tempo, mesmo diante de tantos problemas, nós enxergamos uma saída para todos esses problemas: o indivíduo. Mas que indivíduo? Você, eu, todos, que como indivíduos somos a menor minoria do mundo e que como indivíduos somos responsáveis únicos pela nossa própria felicidade. Valores, assim como o pioneirismo, eles são uma escolha, uma decisão, que a gente tem que tomar todos os dias. Esse indivíduo distinto que é o pioneiro é aquele que enxerga o mundo pelo que ele é, mas decide trabalhar com orgulho na transformação do mundo para o que ele pode ou deveria ser. Essa é a nossa inspiração. Por isso realizamos todos os anos o fórum e, como de costume, convidamos empresas e pessoas que a gente admira para compartilhar conosco, que eu tomo aqui o tempo para agradecer. Quero agradecer então a Atlas Network, a IER, a Lidem, Evenus, Empíricos, Inext, Grupo Évora, Gerdau, Uni, LVM Editora, Matrix Energia, Mihak, NetShowme, Nox Bitcoin, Soap, Startse, Orquestra Vila Lobos e todos os apoiadores individuais que fizeram desse evento possível. Quero agradecer também a todos os voluntários envolvidos na realização do evento, em especial a minha diretoria e a todos os associados do IFL de São Paulo que fazem parte da gestão de 2020.
Obrigado também aos institutos parceiros, institutos líderes do amanhã, Instituto de Estudos Empresariais e o Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, Florianópolis e Brasília. Acompanhe agora o workshop com Rogério Schecker, CEO da SOAP, para aprender um pouco mais de como fazer apresentações de alto impacto. Obrigado e aproveite ao máximo os próximos 3 dias de muito conteúdo. Schecker, é com você. Olá, sejam bem-vindos a mais um Fórum da Liberdade e Democracia, o 7º Fórum Liberdade e Democracia. Eu sou Leandro Narlock, vou mediar esse fórum chamado Brasil Pioneiro. Bom, gente, a importância do tema acho que é inequívoca, né? Eu lembro da Deirde McCoskey, que é a grande intelectual, economista, que já veio diversas vezes para o Brasil, dizendo que o capitalismo talvez devesse ganhar um novo nome, em vez de capitalismo, inovacionismo, porque, segundo ela, o que move o capitalismo não é só capital, é também inovação, ou seja, pioneirismo, né? E a gente vê isso toda hora, o que a gente tem hoje nos nossos bolsos, toda a tecnologia que os milionários ou as pessoas mais pobres do Brasil hoje podem desfrutar, se deve a pioneiros, se deve à inovação em grande parte. Mas para muita gente o termo, essas duas palavras juntas, Brasil e pioneiro, elas não combinam. Seriam aí como curitibano simpático, a gente poderia dizer, ou então como estatal sem corrupção. Será que isso é verdade? Será que o Brasil seria um complexo de vira-lata a gente dizer que essas duas palavras, Brasil e pioneiro, não combinam? Ou será que a gente tem muito pioneirismo, sim, no Brasil, muita inovação? Será que a gente é, sim, um Brasil pioneiro? E o que incentiva no Brasil e atrapalha o pioneirismo do brasileiro? Bom, para conversar sobre isso, eu estou aqui agora com o surfista Carlos Burli, o escritor Jorge Caldeira, o empresário Jaime Garfinkel e o empresário José Galó, que nos atende aqui virtualmente. Eu gostaria de começar, na verdade, com uma rápida apresentação, que cada um se apresente, começando aí pelo nosso convidado que está pela internet, o José Galó. Por favor, Galó. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar participando. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou no varejo, sempre tive a oportunidade de fazer a Getúlio Vargas, trabalhei 40 anos no varejo, talvez o meu último trabalho é que me tenha tornado mais conhecido, onde eu tive a oportunidade aqui no Rio Grande do Sul de ser contratado pelas lojas Renner, que era uma cadeia de 8 lojas que estava bastante desposicionada no mercado, porém ela tinha uma série de fundamentos que foram deixados pelo seu fundador, pelo pioneiro, o seu A.J. Renner. O seu A.J. Renner foi uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul que começou vendendo tecidos, fabricando tecidos, vestuário, e depois criou uma loja de departamentos que foi um modelo aqui no Brasil, e também foi pioneira a introdução foi a primeira empresa a ter o seu cartão de crédito próprio, a primeira empresa a informatizar todo o seu controle de estoques no Brasil, e que depois disso passou por um momento de dificuldade, e aí eu fui chamado para realmente colocá-la nos eixos. Mas é interessante que ela sofreu uns 6 ou 7 anos de um desposicionamento, perdendo vendas, operando assim com resultados negativos, mas quando eu assumi, eu não quis reinventar a Renner. Eu fui exatamente conhecer a história da Renner e conhecer a origem da Renner, e especificamente do seu AJ, e que era uma pessoa que era muito preocupada com gente, com pessoas, com seriedade, com austeridade, com proximidade do consumidor. Então, apesar de ela ter sofrido 6 ou 7 anos, em cima dessa base, que eu depois posso dar mais detalhes, conseguimos recuperar a empresa, e hoje é uma empresa que é a maior empresa de moda do Brasil,
com mais de 600 lojas. Era isso, pessoal. Bom, gente, vamos agora passar a palavra aqui para o nosso surfista. A gente tem empresários, escritores e o surfista aí, grande campeão brasileiro, Carlos Burle. Por favor, uma rápida apresentação. Burle. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Eu sou surfista profissional, sou especializado em ondas grandes. Comecei no início da década de 80, onde o esporte não tinha uma estrutura, tinha uma imagem marginalizada e conectada com drogas, e hoje nós estamos nas Olimpíadas e somos referência para o mundo. Então, fico muito orgulhoso do meu esporte e muito prazer também de poder estar aqui representando ele com vocês. Beleza. Bom, vamos lá. Jorge, por favor. Jorge Caldeira, eu sou escritor, sou empresário, tenho uma editora e uma empresa que presta serviços em história. Eu sou um apaixonado pelo Brasil, é o meu tema, enfim, tema de uma vida. Tenho 15 livros publicados, a maior parte deles sobre empresários, inovação e pioneirismo na vida brasileira. E estou também num momento pioneiro de vida, que é a primeira vez que eu vou falar, que eu estou lançando um livro, chama-se Brasil, Paraíso Restaurável, que trata não só da história do Brasil, mas também faz algumas projeções para o futuro do Brasil. Eu vou ter oportunidade de falar um pouco mais para frente, detalhar mais isso. Vamos lá. Bom, Jaime Garfinkel. Boa noite, eu sou Jaime Garfinkel, fui até o ano passado presidente do Conselho da Porto Seguro. Um caso um pouco como o Galó, meu pai comprou a Porto Seguro, que era uma pequena companhia, e o pioneiro foi ele. Ele sonhou fazer uma companhia profissional, ele não tinha dinheiro quando comprou, e tentou fazer, e fez, o relançamento da Porto Seguro, na época, em 1972. Mas ele faleceu cedo, em 78, e eu tentei continuar o sonho dele. Então, o pioneiro foi ele, e eu tentei seguir o sonho do pioneiro. E eu acho que, como o Galó explicou, eu também, sem querer reinventar, eu segui o modelo dele. E eu acho que a gente pode ser pioneiro dessa forma também, né? Realizar o sonho que vem de trás. Claro. Bom, legal. Bom, agora feitas essas apresentações, a gente queria falar sobre essa questão geral, né? De o Brasil é pioneiro. A gente pode, essas duas palavras andam bem juntas. Começando talvez com você, Caldeira, que está aí com uma apresentação pronta, né, sobre o teu próximo livro, e se puder também abordar essa questão. O Brasil foi pioneiro, ele pode ser pioneiro? Bom, eu estou muito feliz de estar aqui na presença de dois empresários, primeiro de um pioneiro, que é pioneiro ele mesmo, que é o Burle, mas de dois empresários que acabaram de definir que é o que eu ia fazer, me ajudaram muito. Pioneirismo tem dois sentidos, né? Você pode ser pioneiro, o sentido mais forte é mudando, quer dizer, fazendo alguma coisa que ninguém fez, né? E você pode ser pioneiro fazendo melhor algo que já está sendo feito. As duas coisas são importantes, né? E são duas exigências do pioneirismo que nem sempre estão juntas, né? O que está acontecendo hoje? E isso é o que eu acho que eu tenho para mostrar. Enfim, é uma coincidência. Essa é a primeira apresentação que eu estou fazendo de um livro que vai ser lançado daqui a alguns dias. Então, chama-se Brasil, Paraíso Restaurável. Eu vou começar pelo termo paraíso, né? O paraíso é alguma coisa ideal. Na Bíblia era um jardim, era um pedaço de Deus na terra, quer dizer, um jardim muito especial, etc. e tal. Esse jardim, esta coisa que está para além do que a gente conhece no mundo cotidiano, que é algo que é uma presença maior e que a gente vai atrás. Quando chegaram os europeus ao Brasil, acharam que o paraíso estava naquele território. Durante 200 anos,
as pessoas tinham certeza que em algum lugar daquela maravilhosa vegetação tropical estaria o paraíso. E perseguiram isso, veio cientista, veio mapa, veio... Enfim, era parte de pensar o que é o Brasil pelos europeus. Os que estavam aqui, especialmente os Tupi-Guarani, tinham uma noção de paraíso, né? Uma terra sem mal que estaria aqui dentro. Esta noção continua viva na memória da gente, faz parte dos gigantes pela própria natureza, enfim, faz parte do que a gente imagina nessa nação. Isso era uma situação que era só idílica. O livro chama-se Brasil, Paraíso Restaurável. Por quê? Porque restaurável é a outra noção de pioneirismo. Quer dizer, não é você procurar uma coisa que lá longe, a onda que ninguém surfou, ou a empresa que ainda não existe, que né? Restaurável é a atividade de fazer o paraíso todo dia. É a atividade humana de todo dia, de produzir isso que o Galo fez, isso que o Garfinkel fez, de criar em cima, perseguir. O restaurável vamos pôr o paraíso nesse lugar, né? Está aqui a imagem no livro. Então, Brasil, Paraíso Restaurável, tem a ver, esse não é um livro, é a primeira vez, e ele é um livro pioneiro para mim, porque depois de 15 livros, que é puramente sobre o passado brasileiro, o Restaurável é uma projeção para o futuro. E é uma projeção para o futuro que tem a ver com uma mudança que está acontecendo no planeta inteiro, uma mudança muito veloz, uma mudança do século XXI, que finalmente o homem está aprendendo a produzir sem mudar a natureza do jeito que é. Está começando a aprender a produzir usando energia solar e energia eólica, especialmente, quer dizer, que são energias renováveis e limpas, aprendendo a produzir usando biomassa, usando energias renováveis. Isto que era uma impossibilidade até o século XXI, é a atividade do século XXI. Energia solar, energia eólica e energia de biomassa hoje dominam no mundo alguma coisa em torno de 15% do mercado, mas tudo isso do século XXI. Né? A velocidade é espantosa e aí a gente não enxerga o pioneirismo. Esse é o ponto. Então, o Brasil, por exemplo, a segunda fonte de produção de energia elétrica no Brasil hoje é energia eólica. O Brasil fez uma Itaipu de energia eólica, uma Itaipu, 10% de toda a energia do Brasil, em 10 anos. Ninguém nem sabe disso, por quê? Porque é uma atividade descentralizada, disseminada, e não é um acidente que isso esteja acontecendo. Por quê? Porque os grandes governos do planeta transformaram o que era um pioneirismo em rotina, em restauro, em fazer bem feito. Então, a União Europeia, hoje, toda a política da União Europeia de longo prazo, todo o planejamento estratégico da União Europeia é meta-ambiental. E foi acelerado brutalmente durante a Covid. Até novembro do ano passado, era um objetivo de longo prazo, tinha sido muito negociado, chama-se Green Deal, Acordo Verde Europeu. É um acordo que diz o seguinte: o futuro da economia não é mais PIB. O futuro dessa economia é energia renovável e matriz limpa em 20 anos. Muito bem, com o Covid, todo o plano de recuperação da economia da União Europeia, 2 trilhões de euros, foram atrelados a esse objetivo. Então, a Air France recebeu 7 bilhões de euros para se reestruturar na pandemia, em troca de reduzir 35% a emissão de carbono, mudar a estrutura de rotas para energia limpa. Então, é o seguinte, o comando da economia está passando a ser feito através de metas ambientais. A China, a mesma coisa. 13 das 16 metas de planeamento estratégico da China são ambientais. Então, quer dizer, não é só mais uma questão de que isso é bonitinho, isto é o centro do planejamento da economia, e isso foi introjetado no setor privado no mundo inteiro. Seguros, aqui o Jaime, que foram os primeiros a perceber que cada vez que tem um acidente ambiental, o prejuízo é grande, tem que refazer a conta, tem que botar na conta meio ambiente. Né? Então, de lá
as outras, a partir de seguros, fundos de pensão, começaram a fazer, puxa, mas isso aqui é assim. Então, hoje tem uma norma que chama ESG, que é aplicada, tem 30 trilhões de dólares, que é um múltiplo grande do PIB do Brasil, só pode ser gasto se você segue normas ambientais, né? Senão, você não tem investimento. Isto é economia. Esta é a economia. Este é o restaurável. Muito bem, então, você precisa de um paraíso, você precisa de um pioneirismo, você precisa de uma mudança, que é uma mudança de valor, porque senão você não chega lá, né? E você precisa de uma política de restauro. Bom, e o Brasil, né? Então, temos o paraíso restaurável e o Brasil do paraíso restaurável. Se você olhar o mapa que está na capa desse livro, esse é um mapa que ele não foi feito nos padrões tradicionais. Vocês podem ver, o Brasil, se puder entrar de novo a imagem, vocês podem ver que o Brasil que está nesse mapa é um Brasil gigante e o resto do mundo aparece muito menor. Por quê? Porque esse mapa, as proporções do mapa não são dadas pelo tamanho do território, mas pela produção de energia natural num determinado momento. Então, isso aqui é no verão do mundo, o Brasil é desse tamanho. Lá em cima, muito pequenininho, está a Europa, olha, isso aqui é a Europa inteira, né? Lá em cima está a América do Norte e o Canadá. Por que está nesse tamanhinho e o Brasil está tão grande? Porque o Brasil produz, quando é verão, 40% de toda a energia natural do mundo. 40% da vida do mundo está no território brasileiro. Isto é a razão pela qual, durante os séculos, se chamou o Brasil de paraíso. As pessoas, essa é uma noção intuitiva. Você vem de lá de cima daquele inverno para esse verão, você é outra quantidade de vida. Muito bem. Quando esta quantidade de vida vira a quantidade do que você pode produzir economicamente a partir da própria natureza, a perspectiva do Brasil nesse novo mundo é a que está a da proporção desse mapa. Quer dizer, o Brasil está, então, frente a uma oportunidade multissecular, talvez milenar, de estar vivendo um momento que o pioneirismo do mundo, a tecnologia, a transformação do mundo, vem a favorecer espetacularmente as condições naturais do Brasil. E que você pode transformar, aí sim, isso não vai ser acidente, a natureza está aí, mas o restaurável é o fundamental. O trabalho que o Jaime fez, o trabalho que ela fez, o trabalho que o Bully faz. Todo dia ir em cima, ir atrás, trabalhar, perseguir, etc. Senão você não chega. O potencial é gigantesco, a oportunidade é essa. Agora, o Brasil, infelizmente, está muito atrasado no quê? Não no que a tecnologia pode fornecer, nem no que, melhor ainda, só a natureza fornece no Brasil. No Brasil está atrás de ter, transformar isso em plano de governo, transformar isso em ação, transformar isso em meta, transformar isso em ação, aí a coisa complica. Então, é aí que o pioneirismo do Brasil, que nesse caso ele tem uma situação pioneira, tem gente capaz de fazer isso, mas ele tem que fazer o restaurável, ele tem que fazer o que o Galo fez, ele tem que fazer o que o Jaime fez, que é ir atrás, perseguir, não largar o sonho, não deixar a coisa andar, verificar todo momento que a coisa está andando, etc. Isso é uma coisa que a gente sabe fazer. Claro. Então, o Brasil tem mesmo uma chance secular. Eu sou otimista com relação a isso. Boa. Obrigado, Caldeira. Deixa eu passar a mesma pergunta, queria que todo mundo aqui respondesse essa questão, aí, passando para o Galó agora, que está lá no Rio Grande do Sul. Galó, o Brasil é um país pioneiro, você que está aí décadas no mercado, comparado com outros países, como que você coloca a gente nessa questão de inovação, de como o Caldeira falou, pioneirismo também tem a ver com desbravar, né? Como que você coloca o Brasil em relação a outros países nessa questão? Olha, ouvindo aqui o Jorge, eu gostaria de abordar mais ou menos um aspecto que ele falou. Nós temos um potencial, né? E a gente aprende, né, na física
que o potencial é alguma coisa que existe, mas ele precisa ser transformado em energia. Em resumo, ele precisa de educação, de execução, perdão. Então, eu queria, antes de falar do Brasil, queria falar exatamente como é que foi o processo de transformação de um potencial, de um pioneiro, de ideias em realização. Então, exatamente, quando eu cheguei na Renner, eu encontrei uma série de pessoas desmotivadas, e alguns que tinham participado dessas boas ideias do seu AJ Renner, tá? E que eram exatamente o que eu descrevi, inovação, qualidade, austeridade. Então, o grande desafio é você transformar um potencial em alguma coisa concreta. E a primeira coisa, lógico que aconteceram foi a recuperação dos produtos que estavam inadequados na linha de comercialização. Com isso, acabou sobrando recursos e acertamos as lojas. Mas quando nós fizemos isso, que era a sobrevivência, né, para a perpetuação, né, do que a gente estava fazendo, nós começamos a trabalhar com o que a gente chama da cultura, dos princípios e dos valores. E os princípios e os valores que a gente resgatou foram exatamente, nós queríamos que todos se sentissem donos do negócio, que as pessoas fossem as coisas mais importantes, que nós dessemos oportunidade de um empreendedorismo, o máximo de empreendedorismo interno, mas que fizéssemos tudo isso com uma austeridade. E mais importante do que tudo isso, se estabeleceu uma visão. E essa visão, ela foi bastante exigente, porque eu, pessoalmente, quando fiz essa administração de empresas, eu aprendi das cadeiras de marketing que eu fiz, que marketing é tudo aquilo que uma empresa faz para satisfazer o consumidor. Só que eu resolvi aumentar a barra, elevar a barra e disse assim, não, eu acho que satisfação, o que é satisfação? Satisfação é dar ao consumidor o que ele quer. Eu acho que isso é muito pouco. Eu acho que nós temos que dar mais do que ele quer, e a partir disso, então, surgiu a grande visão que nós queríamos construir uma empresa que encantasse os consumidores, desse a eles mais. Só que essa visão era uma visão minha, de poucas pessoas, e nós sozinhos não conseguiríamos fazer isto acontecer. Então, o grande desafio foi fazer com que todas as pessoas se engajassem nessa visão, e cada um, no seu trabalho, deveria encantar clientes, o pessoal das compras, que construía as coleções, deveria construir as melhores coleções. Os arquitetos deveriam encantar com as suas lojas. A nossa comunicação teria que encantar consumidores. A nossa área de treinamento interno teria que ter um treinamento tão primoroso que preparasse as nossas pessoas para encantar consumidores. Então, o grande desafio foi transformar alguma coisa que existia, mas não estava sendo executada, e que sozinho eu não faria isso, né? Então, foi a partir disso que a gente começou um processo todo porque nós nunca saberíamos, não é? As lojas, elas estão espalhadas em vários lugares, a gente nunca sabe qual vai ser o ponto de contato de um cliente com a Renner, né? E aí, naquele momento em que a pessoa entra em contato, seja com o vendedor, seja com uma pessoa do crediário, seja com o gerente da loja, aquela pessoa é a representante da cultura da empresa, de uma certa forma, é a representante dos valores do pioneiro. Então, foi esse o grande desafio nosso, né, para que essas ideias, os princípios, os valores, a cultura da empresa se materializassem. E eu diria assim, quando as pessoas me perguntam, puxa vida, mas como é que saímos de 8 lojas para 600 lojas? A Renner não fez IPO, não aumentou seu capital. Aliás, a Renner abriu seu capital, né? O seu AJ Renner abriu o capital da empresa, fez o IPO em 1967.
só para vocês terem uma ideia, né? Então, realmente, esse resgate, né? E mais do que, aí de novo, não adianta nós termos uma ideia, né? Se essa ideia ela não se materializa. E a materialização, ela tem que descer a todos os níveis, né? De uma empresa, tem que criar assim, um grande engajamento e que as pessoas façam disso uma missão, né? Nós não queremos que um vendedor da Renner seja um vendedor. Ele tem que ser um encantador de clientes. A partir do momento que ele é um encantador de cliente, ele está viabilizando um potencial, uma cultura de princípios e valores, e isso realmente faz as coisas acontecerem, faz a empresa ser uma empresa diferente. Como consequência, você começa a ganhar market share, porque você vai ter uma proposta de valor diferenciada, e aí você cresce, né? E vai avançando, não é? E nós, inclusive, Jorge, só para você ter uma ideia, a gente foi, talvez o seu AJ Renner, ele não pensasse em sustentabilidade, não é? Então, nós acrescentamos aos valores. O seu AJ faleceu em 1972, só para você terem uma ideia. Mas nós acrescentamos os valores do seu AJ, a sustentabilidade, a importância de, enfim, de cuidado com o meio ambiente, de redução de água, de redução de energia, de reaproveitamento de materiais. Então, foi um valor também, né, que o SAJ deve estar, nessa altura, satisfeito, porque aos valores que ele tinha foram acrescentados também esse aspecto que você está destacando tanto no seu livro. Obrigado. Jaime, por favor, Brasil e pioneirismo. Eu acho que, pegando o gancho do que o Galó falou, realmente tocar uma ideia, aqui no nosso caso, né? Nós tínhamos uma estratégia, que era a estratégia do meu pai, de ter um relacionamento com os corretores de seguros, e aí podia desenvolver a companhia do nada que ela estava, e funcionou. Mas como funcionou? Quer dizer, você ter a estratégia, não basta se você não tiver confiança das pessoas. Então, eu lembro que a gente tinha uma equipe focada, tinha confiança, era uma questão de exemplo, o líder dava o exemplo, no caso, era eu achava que eu tinha o compromisso de ser o primeiro a chegar, o último a sair. Minha mulher até reclamava que eu não virei surfista porque eu não fazia ponte. A gente nunca faz ponte. Não, mas se os funcionários não fazem ponte, eu também não faço ponte. E é isso que eu acho que faz a empresa. Não adianta você ter uma grande ideia. O grande problema do nosso Brasil é que nós ficamos nessa ideia de Brasil, país do futuro, belas praias, fontes murmurantes, diz a Aquarela do Brasil. E nós? E o que nós temos de compromisso para fazer dessa fonte murmurante uma usina hidrelétrica, né? Então, isso eu acho que é a mensagem que ele passa e que eu também quero passar. Dizendo, tem o dia a dia, tem o compromisso, mas tem a construção de confiança. Uma coisa que me incomoda no Brasil, e a gente nota isso todo dia, é a mudança de regra. Ainda essa semana está se falando agora vai ter reeleição para a presidência da Câmara e do Senado. Nada contra, mas porque nós estamos gastando energia em mudança de regra. Pode ser até que tenha condições, sempre tem uma explicação para as coisas. Mas nós vamos mudando regra. Pergunto eu se na Renner mudava a regra todo dia, ou se na Porto Seguro mudava a regra todo dia. Nós tínhamos um foco, tínhamos uma seriedade e não mudávamos daquilo. E as pessoas tinham segurança para trabalhar. Então, nós como nação, eu defendo muito isso. O grande pioneirismo no Brasil hoje seria a gente respeitar a nossa palavra, respeitar nossos compromissos. Concordo ou não concordo com a lei, eu vou respeitar a lei, o que foi combinado, e eu vou executar o que foi combinado. E pensar no bem do grupo e não no meu bem pessoal. Quer dizer, quando o líder de uma empresa pode fazer o que ele quer e não faz o que ele quer, porque ele quer o bem da empresa e dar
o exemplo da liderança, aí ele está construindo a grande empresa. Não bastava ter a grande estratégia que o Galó tinha. Ele precisava ter o exemplo que ele mostrou, que ele mostra até hoje, pelo entusiasmo, como ele fala, da Renner. Então, eu acho a mesma coisa. Não adianta ter uma grande ideia. Não vamos ficar no país do futuro se a gente não se envolver e cada um dar de si, sem personalismo, né? E respeitando as regras. A importância do trust, né? Como isso é importante para a prosperidade, né? Vamos lá, Burle, por favor. Deixa eu passar para ele, Caldeira, depois você... Por favor. Vai. Vamos lá, fala aí sobre a tua experiência do mundo. Você aí é pioneiro em ondas gigantes, né? Como que você vê essa questão? Vamos lá. Olha só, primeiro eu queria parabenizar aqui o Jorge, porque eu fiquei emocionado com o discurso dele, parabenizar também pelo livro. Vou ler, muito bacana, né? O Brasil tem realmente esse potencial incrível, né? A gente sabe disso, né? E também situar um pouco aqueles que estão nos vendo agora com relação à minha visão de pioneirismo, né? Eu não nasci pioneiro, né? Eu acredito que o brasileiro ele tem dentro de uma situação socioeconômica uma garra muito grande de transformar todas as adversidades em oportunidades, e eu sou um desses, né? Uma coisa só que adicionou na minha experiência, eu sempre fui muito ligado à natureza, eu sempre fui muito ligado a esses elementos, e eu não escolhi o surf como ferramenta para me realizar profissionalmente. Eu escolhi o surf como ferramenta para realizar o meu grande sonho de vida, que é ter qualidade de vida e poder ter uma vida boa e sustentável. E hoje a gente está falando desses elementos, a gente está falando da necessidade de olhar aqui no presente para um futuro mais sustentável. Quando eu comecei lá atrás, eu era totalmente ignorado e ridicularizado por todos, né? Não só eu, como a plataforma que eu escolhi também. E hoje eu vejo, com muito orgulho, com muito prazer, a gente botando com seriedade tudo isso que a gente plantou lá atrás, todos esses valores que para mim sempre foram super importantes, e questionando ele como sendo algo inevitável para um futuro de bem-estar para a nossa espécie e para todas as espécies no nosso planeta, que é a nossa casa. Então, durante essa trajetória toda de vida, lógico que eu sei que a gente precisa administrar com muita propriedade, com muito profissionalismo, uma empresa, as empresas, sejam elas quais forem. Mas se você não tiver um objetivo, se você não tiver um propósito de vida que seja muito maior do que apenas um desejo teu, o universo não conspira a favor. Então é isso que a gente está falando aqui. A gente tem que descobrir algo que nos conecta, e que nos conecte de verdade, e que não seja esse PIB do dinheiro, que seja o PIB do bem-estar comum, de um mundo mais sustentável. Fiquei emocionado também porque eu amo o Brasil, tenho orgulho de ser brasileiro, e eu sei que a gente, com esse potencial todo que nós temos aqui, se a gente hoje fechássemos nossas fronteiras e falássemos, a gente vai preservar o nosso país, a gente vai cuidar das nossas energias renováveis, a gente vai restaurar o nosso país, a gente vai fazer o turismo sustentável, o manejo sustentável das florestas, a gente vai limpar todas as nossas águas, lagoas, rios, mares, preservar nossa fauna, nossa flora, a gente ia viver dessa herança para o resto da vida. Eu tenho certeza disso. Eu fico emocionado, estou todo arrepiado aqui só de falar. É uma pena que a gente ainda tenha valores tão superficiais e uma insegurança enorme ainda dentro de nós. Caldeira, vamos lá, pode ir, por favor. Pode ir. Bom, eu agora também estou aqui emocionado, aliás, com todos. Acho que tem um aspecto emocional real quando você fala em pioneirismo. Você sai é uma coisa que está para além do cotidiano, é valor permanente, né, é perseguição, é pioneirismo no sentido de que é outro valor. Mas, no caso brasileiro, eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, a possibilidade de realizar o potencial natural do Brasil era inexistente porque não havia tecnologia.
para isso. Isso é uma coisa que... Esse livro é um livro realista com relação à tecnologia, além desse potencial. Então, isso é mudança real. É o primeiro sentido de pioneirismo. É quando você faz tudo muito diferente do que todo mundo está fazendo e porque trocou os valores, né? O paraíso é uma questão de valor, não é uma questão de operação. O fato do mundo hoje é que o valor da sustentabilidade, o valor de vamos manter essa natureza e entregar para os nossos filhos melhor do que recebemos e não muito pior, gerou tecnologia dessa vez. Quer dizer, a energia renovável é uma realização real, é um jeito novo de produzir que tem um impacto ambiental completamente diferente. Este potencial não é mais o gigante pela própria natureza. A natureza do Brasil hoje é produção econômica na veia, se usar essas fontes que estão disponíveis. Isso não é nem uma questão mais de um sonho ou qualquer coisa do gênero. 9% da energia elétrica brasileira já é eólica, foi tudo feito em uma década. É uma Itaipu, que ninguém sabe que foi feita. Então, por que isso é assim? Porque o custo é menor, porque é competitivo, o que era uma coisa utópica, virou realismo, virou atitude produtiva. Então, esta é a mudança estrutural que tem aí. Quer dizer, tudo isso que o Buller está falando, que eu estou falando, que são sentimentos que a gente tem, são valores que a gente tem, hoje é potencialmente realizável. O que é muito ruim para um determinado tipo de pessoa, o conservador. Por quê? Porque quando você consegue fazer... O que quer dizer valores novos se impondo do trabalho do Jaime, do trabalho do Galó, das ondas do Buller? Quer dizer que você está fazendo diferente, você está fazendo melhor, você está fazendo de um outro jeito. E isso, evidentemente, você tem que aceitar que o mundo se transforma. Os valores mudam. Então, você tem valores novos com relação à produção econômica que são a antípoda dos anteriores. Caldeira, mas deixa eu te fazer uma provocação aqui, questionar um pouco esse teu otimismo em relação ao Brasil. Como que esses novos valores lidam com o ambiente institucional brasileiro? Por exemplo, a maior parte do desmatamento da Amazônia acontece em terras públicas. Houve um projeto de regularização fundiária recentemente, mas ele não foi aprovado. Além disso, muitos ambientalistas, cada vez mais, alguns que eram bem radicais e agora não tanto, eles estão aderindo à energia nuclear, dizendo, olha, ao contrário da crença comum, ela é a mais verde que existe, ocupa muito pouco espaço e emite 0 carbono e é muito mais segura do que todas as outras. Só que no Brasil, a Constituição ela garante um monopólio público de energia nuclear. A Terra Power, por exemplo, do Bill Gates, que é ali um projeto lindo de fazer com lixo atômico, produzir energia, ela seria proibida no Brasil. Então, como lidar com esse potencial nesse ambiente institucional brasileiro? Bom, é o seguinte, o argumento do livro é mostrando a União Europeia, mostrando o que a China está fazendo, você tem que criar um novo ambiente institucional para que esse potencial se realizar. O paraíso restaurável é plano de metas ambiental. Aonde está funcionando? A Alemanha fechou todas as usinas atômicas dela e sem nenhum problema, e substituiu por eólica e solar. Metade da energia elétrica da Alemanha vai vir de eólica e solar, num país que não bate sol e tem pouco vento, né? Então, como é que faz? Persegue metas, vai atrás. O que está acontecendo? Isso não é mais uma questão de ambientalista sonhador. Isso é a realidade da economia, isso é custo, é competitividade. Energia eólica e solar cresceram 150 vezes nesse milênio, nesses últimos 20 anos, porque o custo é menor, porque é mais eficiente, porque não suja, porque o projeto é pequeno, porque dá para fazer no setor privado, porque o pequeno proprietário faz sozinho. É isso que faz essa coisa crescer. Isso democratiza, né? Aonde que a coisa está pegando? Está pegando que grandes projetos de energia, quaisquer que sejam, petróleo há 10 anos, não é de hoje, petróleo há 10 anos, o desempenho das empresas petrolíferas é menor do que a média da Bolsa
nos Estados Unidos. A Exxon foi tirada, ano passado, da lista das 10 grandes empresas do SP500. Por quê? Porque já é irrelevante. Então, isso não é uma questão de gostar ou não gostar, isso é economia pesada na veia. E esta nova economia pesada, que não tem nada a ver com sonho de ambientalista, nem nada, é planejamento, execução e fazer direito, ela é ambiental. Ponto. Quer dizer, a energia é 20% do PIB mundial. Tá? Agora, com a Covid, com essa recessão desse ano, agravou muito a situação das empresas de combustível fóssil. Porque carvão caiu 8% o consumo, petróleo 6%, e as renováveis cresceram. Então, a transformação da matriz de energia do mundo para renováveis e para coisa está se acelerando brutalmente. A tecnologia é disponível para o Brasil. Então, é o seguinte, se você quer desenvolvimento econômico clássico, seja por energia renovável, entenda a questão ambiental. Floresta, no ano passado se emitiu no mundo 280 bilhões de dólares de título para preservação de floresta. Isso é mais que as exportações do Brasil. O Brasil levou 0 desse dinheiro. Por quê? Porque não está institucionalmente adequado a captar esse dinheiro. E o Brasil é o país do mundo que pode ter preservação de floresta, plantação de floresta para crescer. É o único país do mundo que tem 17% da matriz energética, não elétrica, é etanol, que é uma invenção brasileira, que é renovável. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo e a matriz elétrica muito mais limpa do mundo. O Brasil, a matriz do Brasil hoje é o que a Alemanha quer chegar daqui a 40 anos. Agora, a gente não sabe disso. Eu estou falando coisa aqui que fica todo mundo falando, puxa, como é que era assim? Então, a gente não sabe disso, é que é o problema. Quer dizer, o problema é institucional, é transformar a oportunidade milenar que o mundo está dando, que é produzir de acordo com a natureza, no país que é aquilo que está no mapa, que produz 40% da energia natural do mundo. Se não souber aproveitar essa oportunidade... Há pouco já me estava falando aqui, o Malan dizia que a gente vive perdendo oportunidade, nunca perde a oportunidade de perder oportunidade, né? Essa é imperdível, não tem como. Então, eu acho que aí é uma questão de entender o que está acontecendo no mundo. O Brasil está se desconectando do mundo. O Brasil é um país cuja elite era conectada no mundo, agora não está sendo mais. Aliás, o Buda está mais conectado na elite mundial do que metade o Estado brasileiro é um Estado local, um Estado feito para separar o Brasil do mundo. É bom para resolver os problemas de 1950. Atualizar o Estado para resolver os problemas de 2020 seria um grande passo no Brasil. Beleza. Bom, gente, vamos lá. Gostaria agora de falar uma mesma pergunta aqui, de fazer a mesma pergunta tanto para o Galó quanto para o Garfinkel, sobre aí como um jovem, muitos jovens empresários estão escutando a gente, como ser pioneiro nesse ambiente brasileiro, qual a dica que você dá para quem quer aí ganhar dinheiro resolvendo o problema dos outros, sendo pioneiro aí ao resolver o problema dos outros ou satisfazer suas necessidades, né? Começando pelo Garfinkel, a tua empresa ela é as 27 empresas, né, que fazem parte aí da Porto Seguro, elas começaram, hoje elas inovaram com diversas coisas, né? Tem uma lista aqui, vocês começaram a oferecer serviços de assistência em casa, como troca de chuveiro, uma empresa de seguros, de repente, trocando os chuveiros, espalharam bicicletários, né, em São Paulo, e foram as primeiras empresas a fazer isso. Então, conta para a gente que conselho você dá para o jovem pioneiro do Brasil. Olha, como eu falei antes, não é a busca de ser pioneiro, né? No caso, nós pensávamos em sobreviver, nós competíamos com os grandes bancos, achávamos que os bancos iam tomar o nosso mercado, porque nós não tínhamos o canal bancário que achávamos que ia nos varrer. Então, pensávamos, o que nós podemos fazer que eles não fazem? Então, quando um dia a gente resolveu associar a ideia de serviço à residência para quem tivesse seguro de automóvel, eu lembro daquela manhã, eu mesmo estranhei, né? Mas, bom, vamos experimentar, né? Então, uma coisa do pioneiro, que eu falei antes, e que o Galó faz a mesma coisa, nós tínhamos reunião todo dia às 8 horas da manhã, todo dia. Não houve dia que não houvesse reunião
da equipe dirigente. E todo dia a gente tinha, lógico, né, alguma ideia. E que errava e voltava, consertava no dia seguinte. Teve muita ideia ruim que vocês arrependeram? Teve muito erro, muito erro. Nós construímos nós tínhamos verticalização, fazíamos nossos consertos de automóveis para ser barato, para ter uma sinistralidade menor, que no nosso 80% da nossa renda, a receita era de automóvel, dependia muito de diminuir o custo de saída dos sinistros. Então, nós fizemos uma mega oficina na Vila Jaguara, aqui em São Paulo, que chegou a ser a maior oficina de reparos da América do Sul, durante 3 meses. Porque depois percebemos que o cliente não queria ir lá, porque era longe. O Sindicato dos Metalúrgicos ficou na nossa porta, porque nós tínhamos um tamanho enorme de funcionários, eles exigiam, sim, todas as exigências possíveis, e nós competíamos com as oficinas do Brasil inteiro, que eram totalmente informais. Foi um erro. Mas, como foi, a gente consertou, né? Hoje é lá a nossa grande depósito de salvados, que ficou lá. Então, o que eu defendo é isso, estar lá presente todo dia com foco. O pioneiro, para mim, foi meu tio, que saiu da România em 1915, em 1930. Ele tinha 15 anos, ele nasceu em 1915. Imagina um garoto de 15 anos, sai da România sozinho e vai até o Chile em busca desse continente, desse paraíso que o Jorge definiu, que era a América do Sul. A gente vinha falando do Stefan Zweig, que criou que escreveu o livro Brasil, País do Futuro. Meu tio veio atrás desse sonho. Aliás, eu acho que na realidade eu chamo Jaime Brasil. Eu acho que meu pai me deu o nome, meu pai contemporâneo e amigo do meu tio, eles viveram impressionados por essa imagem de que a América do Sul era o continente do futuro, que não tinha as mazelas e as tragédias que a Europa estava vivendo ali no tempo do nazismo, etc. Então, essa é a história do pioneiro. É um garoto de 15 anos que vai lá e enfrenta, foi vender gravata na calçada em Santiago do Chile e acabou sendo um empresário de venda de gravata no Brasil. E construiu a família, e salvou a família, porque acabou trazendo todos antes da guerra, antes do nazismo chegar na România. Então, eu acho que o pioneiro, e o que eu sempre insisto, a gente não ia atrás da imagem do herói, né? Temos aqui um herói, que esse é pioneiro mesmo, no sentido de que Deus me livre imaginar a onda que ele surfa. Mas tem os outros seres humanos normais, caras que trabalham todo dia e que são pioneiros aqui, né? Todo dia. É isso que nós temos que defender para o Brasil, né? Tem os heróis, tem os ídolos, tem. Uma imagem que eu fiquei impressionado com a imagem do Neymar chorando no final do jogo no último domingo. O Neymar coloca para si, primeiro, a responsabilidade de que ele tinha que ganhar. E não o time dele tinha que ganhar. Ele não estava triste junto com os outros colegas dele, ele estava sozinho triste. E nós, que queremos sempre que aquele ídolo seja o maior jogador do mundo, está tudo errado. Nós temos que lutar pelo time. Daí ele vai ser campeão mesmo, não é? É isso que está no cerne da nossa falta de... esse excesso de individualismo e busca pelo heroísmo. Tem heróis? Tem. Mas nós todos somos os cidadãos, as formiguinhas de todo dia, que são pioneiros, à sua forma, da sua maneira. Essa é a minha visão pragmática de como é que a gente constrói alguma coisa. Vamos lá, Galo, por favor, as suas dicas aí. E já emendando aqui uma questão, essa febre aí de startups, de empreendedores, que às vezes não estão preocupados com manter a empresa, com ganhar, gerar lucro para a empresa, mas ter mais aí uma cara de empreendedor, isso é uma visão errada também, como o Jaime disse, que a gente tem que se preocupar mais ali com pagar as contas do mês que vem e não tanto com ser pioneiro? Veja, eu acho que nós estamos diante de uma transformação tecnológica brutal, né? O mundo está mudando, que está mudando o mundo. Nós saímos de uma situação de uma economia, de um jeito de fazer as coisas que era linear, né? E a forma de ver isso é
as inovações que a gente viu, né, tipo o computador, tipo o smartphone, levavam, sei lá, anos até a sua popularização, um crescimento linear, e alguns anos atrás surgem todas as ferramentas digitais que fazem com que as coisas mudem de uma velocidade. Hoje a nossa velocidade não é mais linear, ela é exponencial. E essas ferramentas, elas são revolucionárias, porque elas são ferramentas que viabilizam negócios, elas reduzem os custos, né? A internet é algo que é barato. Você hoje não precisa mais imobilizar em grandes computadores, que você tem a nuvem. Então, isso eu acho que é um grande campo fértil para surgirem os novos pioneiros, tá? Eu acho que, no fundo, nós temos, assim, estamos num momento de surgimento de um empreendedorismo, né, onde nós estamos talvez acostumados a ver os pioneiros como os grandes realizadores. Agora nós estamos vendo os pioneiros que começam dentro dessa nova conceituação de tecnologia que acelera, e hoje nós temos startups que valem bilhões, que não deixam de ser pioneiros, né? Então, hoje, você consegue viabilizar as coisas de uma forma muito mais rápida e com menos custos, né, do que era a situação no passado. A gente vê muitos pioneiros que tiveram, assim, grandes imobilizações de recursos. Eu acho que isso é uma esperança, né, aqui para o nosso Brasil, né, no sentido de que jovens hoje podem virar pioneiros, vamos chamar de mini pioneiros em determinado momento, né, mas que podem, já temos assim, empresas hoje nossas, brasileiras, que são empresas mundiais, que valem, enfim, que fazem coisas diferenciadas, porque no fundo, eu acho que o pioneiro não é aquele que necessariamente constrói uma grande fortuna, é aquele que constrói uma grande fortuna criando alguma coisa que é um diferencial. Eu acho que nós estamos num momento extremamente favorável para isso. Uma coisa que me entusiasma é exatamente isso, as inovações que nós estamos vendo, né? E estamos num momento agora extremamente favorável também do ponto de vista de que os juros, né, a remuneração dos recursos, ela está extremamente baixa, né? Acabou o rentismo, onde as pessoas podiam acumular um recurso e 1% ao mês dava uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade. Acabou esse momento. Então, eu vejo, para os próximos 3 ou 4 anos, pelo menos, uma inflação sob controle, o custo do dinheiro bastante baixo, que vai fazer com que o grande ativo vão ser empresas, vão ser criação de negócios, né? E aí, quem sabe, a gente possa ter uma força que se contrabalança, né, a uma série de coisas que a gente vê, assim, que burocracia, enfim, uma política toda de impostos, uma política tributária que castiga, né? Mas certamente essa leveza, essa inovação, ela tem grandes condições de dar uma energia para esse país e surgirem, né, vários pioneiros ou mini pioneiros que podem nos dar um alento aqui no nosso país. Mas que, quando a gente avalia onde é que nós somos diferenciados e o que é que nos prende, o que é que nos segura, seguramente é a questão educacional. Quando a gente vê China, quando a gente vê Coreia, o que é que a gente vê o efeito, né? Aquilo tudo que está acontecendo é o efeito. Agora, qual é a causa? A causa é a educação. Infelizmente, nós estamos num país onde as pessoas dizem que educação é saber ler. Eu acho que educação não é saber ler, é interpretar interpretar as coisas, né? E aí quando você vê, se eu estou vendo alguma coisa, se eu estou vendo uma notícia, se eu estou lendo um livro, né, o que eu ganho? Qual é a interpretação disso? Aí, infelizmente,
O nosso analfabetismo funcional é na parte funcional, as pessoas leem e não entendem, não capturam o conhecimento, ele é ao redor de 70%. Eu acho que essa é a grande barreira que a gente deve vencer, inclusive para valorizar as riquezas, né, para exatamente entender mais toda essa riqueza sustentável, transformar esse potencial em algo. Mas aos jovens, esperança. Eu acho que boas ideias diferenciadas hoje se viabilizam de uma forma mais rápida do que no passado. Você tocou num ponto importante aí, que é os juros, né? Com uma taxa de juros de 14% ao ano, o incentivo para a pessoa não investir, deixar o seu dinheiro no banco, ele não inovar, é muito alto, né? Agora, com 2%, você tem que correr para inovar, para criar negócios, né? Deixa eu mudar um pouco agora de assunto, falar que já que a gente está aqui com um dos grandes surfistas do mundo, Burle, conta um pouco aí como você entrou nesse mundo, como que você viveu aí a profissionalização do surf, né? Era um esporte, você falou muito ali relacionado a drogas e tal, e sobre o teu novo negócio, né? Agora você parou de dar aulas, não tem mais uma escola. Qual é exatamente o teu negócio em relação a isso hoje? Eu estou preocupado com o relógio ali. Não, vai fundo. Vai Enquanto fundo. você puder envolver o tema também nessa tua Na história, realidade, né? eu até fiquei surpreso com o seu questionamento, porque eu estou muito envolvido e absorvendo, que nem uma esponja aqui, esses senhores com tanta experiência. Queria agradecer muito ao Galó, ao Jorge, ao Jaime. Poxa, Tá bom, eu deixo você comentar o que eles falaram também, não tem problema. Não, muito interessante e poder ver e participar desse momento aqui com vocês, eu estou muito grato mesmo. Né? Eu vejo que a gente, lógico, se a gente olhar para trás a história dos seres humanos, a gente tem aí muito tempo, muita história de vida, e a gente passou por um processo de necessidade de sobrevivência muito grande, e a gente tem isso no nosso DNA. Né? Isso faz com que a gente tenha sentimentos básicos e emoções básicas como nos manter vivos, né? O medo e a reprodução para perpetuar a espécie. E quando a gente começa a se organizar como sociedade, a gente cria um sistema que hoje é a grande roda que gira o mundo, né? O capitalismo, o consumo, todos nós nos conectamos de alguma forma em cima desse sistema que a gente criou. Essa preocupação grande do Jaime com relação a família, não só a família dele, pessoal, mas como a família de todos aqueles que trabalham dentro da empresa. O Galó fala muito também da expansão, né, do cliente. E aí a gente tem aqui o Jorge falando dessa energia renovável, que hoje ela também é financeiramente muito atrativa. Né? E aí eu gosto de chamar a atenção para esse ponto, né? Porque a gente ainda vive muito com essa percepção de sobrevivência. E sobrevivência é fazer dinheiro, nos manter vivos, ter acesso a coisas boas, educação, saúde, infraestrutura. Né? Quando você começa a trazer essas energias que a gente valoriza bastante hoje em dia para o meio das indústrias, onde a gente consegue aí viabilizar essas energias por uma opção muito mais financeiramente viável, então a gente começa a fazer uma transformação, um processo sólido de médio e longo prazo. O que me chama mais atenção é que o que eu gostaria de deixar para as novas gerações é que eles transformem também o desejo deles, né? Porque a fórmula é a mesma, a gente só vem mudando aí os protagonistas, né, e as equações. Tá? Antigamente a gente vivia sem passaporte, de repente a gente precisa de passaporte. Né? Antigamente a gente comercializava, a moeda era ouro, outra moeda, hoje em dia a gente está falando de Bitcoin, né? Está falando de outras moedas. Então, assim, a fórmula é a mesma, a gente quer sobreviver, a gente quer perpetuar. Né? O que está mudando é que a tecnologia está mudando, muitas coisas estão sendo colocadas na mesa. O que a gente precisa mudar realmente para ser um empreendedor do futuro, para mim, é o propósito. De onde que você está tirando a tua ideia? Né? Será que ela tem a ver com
a vontade de criar um mundo melhor para todo mundo. Você não está tomando a decisão só para você, para a sua empresa, mas você está tomando a decisão para você, para a sua empresa e para o mundo. Né? Porque nós somos uma camada muito privilegiada. Mas você não acha, desculpa te interromper, que às vezes os dois valores eles convergem? Por exemplo, uma latinha de alumínio hoje, ela usa 6 vezes menos alumínio que há 30 anos. Ou seja, você está economizando, é muito mais sustentável uma latinha hoje. Principalmente porque você reduz muito o seu custo de matéria-prima. Então, se você quer lucrar mais, você vai tentar usar o menor número de matéria-prima possível. As duas coisas não podem estar juntas, alinhadas? Podem e devem, né? E aí, quando a gente passa para o que o Galó falou, né, sobre a importância da educação, concordo com você, muito. Lógico, a gente precisa não só aprender a ler e escrever, mas principalmente a raciocinar e ter discernimento com relação a esse novo tipo de educação, onde o mais importante não é ter e acumular, e sim ser e entender que a gente pode e devemos criar um universo melhor para todos, não pensar só no nosso umbigo. E aí as coisas convergem. Mas aí, como que a gente faz essa transformação? Olhando para fora? Não, olhando para dentro. Aí a gente começa a falar de física quântica, de transformação pessoal, e aí me leva para isso que eu estava conversando com você, que foi a sua pergunta inicial. Poxa, você tem uma escola de surf? Não, eu falei, não tenho uma escola de surf. Eu uso o surf como ferramenta de transformação individual e autoconhecimento, que foi o que me levou a ser um surfista hoje. Eu nunca me aproximei do surf porque eu queria ser campeão. Eu me tornei um campeão por necessidade, porque eu precisava sobreviver. Mas eu me aproximo do surf porque eu gosto desses elementos que estão presentes ali no meu esporte. E toda essa faculdade da vida, que eu não sou do mundo acadêmico, né, me levou a essas experiências que me deixam convencido da importância da intenção. E, lógico, que depois vem todo o processo, né, quando você está administrando grandes empresas, que você tem que se preparar, que realmente você tem que pensar no futuro da empresa e também na sustentabilidade da empresa, mas vamos expandir isso para o universo dos seres humanos. Né? Porque não adianta 1, 2, 3 ou 1% do mundo estar super bem sucedido se a gente tem 99% do mundo aí sofrendo. Né? E quem não tem como se sustentar, ele não acorda pensando em se desenvolver, ele acorda pensando em sobreviver. Então, ele não está preocupado se ele está num sistema onde descartar o lixo erradamente, para ele não vai fazer diferença nenhuma, porque ele só tem que sobreviver. A nossa grande missão é fazer essa transformação a nível mundial, atingir o máximo possível de pessoas e levar essa nova educação que a gente está falando para todos. Bom, gente, a gente está aí se aproximando aí no final, temos aí 8 minutos. Gostaria de umas considerações finais de vocês. Na verdade, Caldeira, tem uma pergunta aqui que me passaram, que pareceu bem interessante. É o seguinte, você aí escreveu 12 livros de história do Brasil, insiste sobre a importância dos empresários na história do Brasil, né, tem o História do Brasil com empresários e tal. E, para você, a pergunta é a seguinte, se você tivesse que escolher nossos 3 maiores pioneiros, quem seriam eles? Como seria o Brasil hoje se não fossem esses 3 pioneiros? Bom, eu vou tentar responder essa pergunta fazendo também uma observação geral. Quer dizer, o Brasil, o pioneirismo no Brasil, tem a ver com valores também. E nós estamos num momento de transformação de valores. Quer dizer, esta mudança que está acontecendo no mundo é mais ou menos como foi, comparando em história, a abolição da escravidão. Quer dizer, se aboliu a escravidão, que foi a maior transformação na história da humanidade, no sentido de indivíduo, liberdade, democracia, alguns pioneiros resolveram transformar valores, que aquilo lá era um hábito milenar, e falaram, não, isso aqui não está lá, nós precisamos de outros valores, e esses outros valores significam que eu vou transformar valores. A liberdade passa a ser um valor quando você acaba com a escravidão. O grande valor
que vem para o futuro é ambiente, é vida, é sobreviver com a natureza. E esta transformação dá uma noção de pioneirismo que é aquela do tio do Jaime. Quer dizer, é ir para uma onda que ninguém surfou. Você está indo para lá. E isso traz um incômodo que é uma mudança do cotidiano, uma mudança para todo o resto, que nem sempre é fácil de ser percebido. Então, a época de transformação de valores é sempre uma época complicada, nós estamos nessa passagem. O Brasil, eu vou dar... Por que o Brasil vive numa situação de pioneirismo que é diferente, que fez o tio dele se espantar tanto? A primeira grande exemplo de empreendedor que eu tenho no Brasil chama-se Guaibim Pará. Era uma índia, filha de chefe tupinambá, que vivia na Bahia. E vivia lá, como milenarmente viveu o seu grupo. Aí chegou um náufrago, que era o Diogo Álvares Correia e o Caramuru, e se casaram, fizeram um acordo, um casamento de aliança. Nesse ato, os dois se transformaram radicalmente. Ele deixou de ser um português e todos os valores de origem deixaram de valer, e ela deixou de ser uma tupinambá porque estava casada com o ocidental. Enfim, ela foi para a França, foi batizada Catarina Paraguaçu, na França. Catarina Derrante, a madrinha dela era uma nobre francesa, mulher de um grande navegador, e ela acabou uma mulher, na mesma Bahia onde ela nasceu, filha de chefe, ela morreu, Catarina Paraguaçu, rica, com uma outra... Então, a transformação, o tamanho da transformação de vida possível no Brasil é maior do que em qualquer outro lugar, por causa disso. Por isso que o pioneirismo aqui é tão grande. Por isso que as grandes coisas no Brasil funcionam não no Estado, não na coisa formal. Então, qual é a grande educação no Brasil? É que as mães dão para os filhos. Os valores no Brasil são bons porque as mães transmitem bons valores para os filhos. A educação formal é péssima. O Brasil sobrevive de bons valores e má estrutura formal e educacional desde sempre. Com tudo isso, se fez em 520 anos a 10ª economia do planeta. 400, eu não conheço a história da economia brasileira, decoro, 420 bons anos e 100 maus. Um problema é que 50 dos 100 são agora, o que nós estamos vivendo. É um desastre, que é da nossa vida. Mas onde o Brasil foi mal? Foi mal para sair da escravidão e passar para uma economia de trabalho assalariado. Ali o Brasil, que era do tamanho dos Estados Unidos de 1800, ficou 15 vezes menor que os Estados Unidos. Né? Agora, o que está acontecendo? O Brasil não se enquadrou com a globalização. E a chance que o Brasil tem de ser o que sempre foi, quer dizer, um país onde o pioneirismo vem dos bons valores e das situações inusitadas que a gente aceita, se a gente não souber aproveitar isso e ficar olhando para o mundo oficial brasileiro, que sempre foi a raiz do atraso brasileiro, e hoje é cada vez mais, o que está acontecendo no mundo? As redes de energia elétrica que transmitem energia estão virando, que nem rede de telefonia fixa. Isso aí não vai servir para nada, só para telefone automático. As energias solar e eólica são descentralizadas, qualquer um pode ser proprietário. Então, esta transformação virá, o Brasil é favorável para o Brasil, e certamente vai piorar as condições do Estado, que não atende a nada disso. Mas, de qualquer jeito, é bom lembrar que se fez uma Itaipu de eólica em 10 anos e ninguém sabe por quê, nem como, porque isso é descentralizado. Então, o potencial do Brasil não está em ficar... O Estado brasileiro sempre vai ser ruim, por razões que não tem nada a ver com liberalismo e socialismo. É ruim, é pura e simplesmente ruim, é arcaico. Né? Mas o Brasil se faz apesar disso. Né? Em 2 gerações, do tio dele vendendo gravata a Porto Seguro de hoje, no seu Renner lá começando, a Renner de hoje. Então, a oportunidade disso, a gente tem que olhar aonde que o pioneirismo se aplica, que é grande no Brasil, e por que isso é potencial de fazer coisas novas, de um jeito diferente. E, repito, o Brasil tem uma chance secular ou multissecular com essa transformação da energia, porque é o território aonde isso vai acontecer no planeta. A não ser que a gente queira
em vez de receber bilhões de dólares para preservar essa natureza e produzir mais, resolver queimar a floresta para não fazer nada. E aí, até logo. Bom, vamos lá, gente. Então, o Galó, por favor, teus rápidos comentários aí finais, observações. Bom, primeiro foi um prazer conversar aí, trocar ideias com o Jaime, com o Carlos e com o Jorge. Jorge, eu encerro desejando profundamente que a gente transforme, não é, esse grande potencial que nós temos em execução em realidade, que seria algo maravilhoso. Eu acho que nós estamos saindo de uma crise agora, estamos ainda nessa crise, uma crise forte. Ela despertou, ela agregou um valor a todos nós, que foi a questão da solidariedade. Eu acho que a próxima crise nossa será uma crise ambiental, será uma crise do ponto de vista da sustentabilidade do planeta, né? E talvez a gente tenha que passar por essa crise para valorizar exatamente toda essa bandeira que você vem defendendo, né, da questão dessa transformação sustentável, né, e que com isso a gente acelere, né, o mundo acelere e nós também possamos aproveitar esse potencial, que certamente pode ser uma solução muito importante para a próxima crise que nós vamos ter, que é essa crise ambiental. Muito obrigado por estar aqui, um abraço a todos aí. Valeu, obrigado. Jaime, por favor, para fechar. Eu acho que falamos tudo. Eu gostaria de dizer que é justamente a partir do trabalho de cada um, lá nas empresas, a gente está construindo uma empresa com gente. Cada um desses cidadãos está crescendo, está formando família, está fazendo aquilo que o Galó falou, que eu acho que é o fundamental, que é construindo cultura a partir da família, das casas, né? E eu acho que esse vai ser o caminho, né? Mas a gente não pode dizer e esperar, que uma coisa que me irrita muito é quando eu ouço o que eu ouvia quando eu era garoto. Eu dizia, vocês serão a geração do futuro. E eu vi que o Brasil não melhorou muito, só aumentou o número de pessoas, mas não melhorou. Então, eu não quero passar essa conversa para os meus netos. Eu acho que cada um, e eu sou responsável até morrer, por tentar melhorar um pouco esse país. E cada um de nós, na empresa, no esporte, onde for, nós somos um exemplo. Nós podemos ser a mãe que cuida do filho, né, educando, saber que ela tem a responsabilidade de criar. Então, eu estou preocupado com essa coisa. Nós, brasileiros, temos que assumir a nossa responsabilidade individual de construir o país. O país é maravilhoso, 40% da energia do mundo está aí. E nós estamos com uma baita crise, que não devíamos ter tido, porque, como falou o Malan, perdemos várias oportunidades e tenho medo de perder outras. Então, eu faço força de que a gente aqui, o Fórum de Líderes, tem essa vontade, né? Por isso que eu fico muito feliz de ter sido convidado e poder ajudar vocês sempre que for possível. Eu fico muito feliz também de ter ouvido vocês. Obrigado, gente, e obrigado por assistir a essa palestra. Valeu.